Amém. Êxodo, no capítulo 3, diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém, irmão? Você pode sentar em nome de Jesus. Irmão, uma coisa que arde nos nossos corações, quando verdadeiramente conhecemos Deus, é o desejo de servi-lo. Quem conhece Deus, deseja servi-lo. Quem caminha pelas igrejas, sem verdadeiramente conhecer o caráter, o princípio, o poder de Deus, esses não têm esse desejo ardente. Eu já contei aqui a minha experiência, quando eu realmente decidi crer em Deus, eu cheguei para Deus e, numa oração ousada, e disse: Deus, usa-me ou mata-me. Porque eu não vi mais sentido nenhum no mundo, conhecendo que há um Deus e não servindo a esse Deus. Eu não via mais nenhum sentido na minha vida, nenhum. Irmão, eu não disse isso com 60 nem 80 anos não, tá? Eu disse isso bem antes dos 30, bem antes. Então eu dizia: Deus, não, usa-me ou mata. Eu não quero viver, eu não aceito viver se não for para te servir. E eu não tinha lá essa caminhada toda. Então, irmão, uma coisa é o desejo de servir a Deus quando nós o conhecemos, mas existe um perfil do ser humano para cada situação. Quando um exército vai encarar o outro e tem um determinado campo, ali nós vamos guerrear em campo arenoso, areia. Então nós vamos levar que tipo de armamento para a areia? Nós vamos vestidos com que tipo de roupa? Qual a provisão pessoal que cada soldado vai ter para estar naquele local? Podemos levar todo o nosso contingente para o terreno arenoso? Alguém vai dizer assim: não, nós temos equipes específicas treinadas no terreno arenoso. Então esses vão ser convocados para essa batalha. Nós vamos para um terreno que é puro rio. Se nós vamos para um lugar que é rio o tempo todo, então nós temos que levar soldados que saibam nadar, que saibam mergulhar. Tem que levar o equipamento de acordo. Isso que eu estou falando, irmão, é uma lógica inevitável de um mundo natural. Mas no mundo espiritual também existe o perfil que Deus observa no homem para convocá-lo para cada situação. E como a própria parábola nos ensina, que Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Mas esta capacidade não é a capacidade que nós nascemos com ela, é a capacidade que nós adquirimos mediante o treinamento de Deus, que nos leva pela sua escola, que é o deserto. Quando nós ouvimos uma pregação e dizemos assim: não sei se foi assim.
eu esquadrinho a pregação com a minha mente. Aí eu chego a determinadas conclusões. Quando eu ouço a pregação e não quero decidir nada pelo certo nem pelo errado, porque quando se trata de coisas espirituais eu sempre serei aluno e nunca senhor, eu deixo o Espírito Santo mover, falar comigo, me comover. Se ele me der o toque, se ele me acrescentar a fé, aquilo vai ser parte da minha vida e ponto final. Quando todos disserem que não, eu vou dizer que sim. Então, o perfil do homem que Deus usa não é o homem que nasce, né, com este perfil, porque ninguém nasce em condições de nada. Todos nós temos que aprender. O aprendizado é algo que foi dito a respeito da vida de quem? João Batista e da própria vida do Senhor Jesus. A profecia diz que ele cresceria e chegaria ao ponto de discernir as coisas. Jesus não nasceu, como alguns sem estudo, sem leitura dizem, Jesus não nasceu sabendo. Com 12 anos ele estava no templo, não resta dúvida que havia uma graça sobre ele, mas a Bíblia diz que todo ano a sua família subia ao templo para adoração. E se seu pai e sua mãe sabem quem é aquele menino, imagino que eles não se preocuparam em fazer com ele. Se todo dia não tinha história para Jesus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel e tudo mais. Então as coisas não são assim. Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade, mas a nossa capacidade é o que nós adquirimos de capacidade. Quando eu leio a Bíblia e digo, eu creio nisso. Outros leem a Bíblia e dizem, eu não creio nisso. Então eu tenho uma capacidade e aquela pessoa tem outra capacidade. O mar vermelho abriu. Aí eu digo assim, não, eu creio, abriu e ponto final. Outros dizem assim, não, irmão, não foi bem assim. Ali existia uma época em que o mar realmente baixava. Moisés era um homem que peregrinava no deserto. Então Moisés sabia que exatamente, olha que loucura. Foi Moisés que determinou o dia da saída do povo do Egito? Não foi, foi Deus que determinou. Então, irmão, Moisés sabia que a água ia baixar e já deixou o povo ali esperando a água baixar. Tá bom. Então, quer dizer, quem crê que Deus abriu o mar, tem uma capacidade. Quem crê que não, foi a natureza mesmo que baixou, já é outra coisa. Então, os tratados de Deus, o que nós vamos decidindo da Escritura, que nós vamos crendo ou que nós vamos rejeitando, é isso que vai formando o nosso caráter espiritual e a nossa capacidade. Agora, traça-se então o perfil do homem chamado por Deus. Deus tem regra. Num quartel tem regra. Precisamos montar uma equipe de elite. Nós queremos formar um homem que saiba nadar, que consiga correr 5 quilômetros sem parar. Nós precisamos de um homem que consiga ficar 5 minutos debaixo d'água, sem equipamento de mergulho. Nós vamos montar uma equipe. Quantos são? 1000? Terminou as provas, quantos ficaram aprovados? 10. É assim que Deus faz. Deus chama todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas existe um perfil. Então, se você quer esse perfil, você se alista para o serviço de Deus. Deus precisa de alguém que morra por ele. Eu vou me alistar. Quero morrer por ele. Deus precisa de alguém que pregue a palavra. Eu vou me alistar. Mas para pregar a palavra tem que saber. Vai pregar o que não sabe? Vou me alistar. Como que eu me alisto? Comendo Bíblia, lendo livros, estudando. Deus precisa de alguém que o conheça, que ouça a sua voz, que fale com ele e ele fale consigo. Opa, então eu vou me alistar. Eu vou partir para a oração até ouvir Deus. Tem gente que faz oração. Deus, eu quero ouvir tua voz. Tá, tchau, já foi embora, já foi procurar o que fazer. Vai ouvir o quê? Não deu nem tempo para Deus dizer, quem quer ouvir Deus, irmão, não ora 5 minutos, nem 50,
Quem quer ouvir Deus, meu irmão, não vê limite para interromper a sua oração. O homem que quer ouvir Deus, a sua mulher vai dizer assim: mas homem, sai desse quarto, você não faz mais nada na vida. Aí você está no caminho de ouvir Deus. A mulher que quer ouvir Deus, o marido fala assim na igreja: caramba, minha mulher agora, rapaz, é só oração. Olha, está até me excluindo da vida dela, mas está muito bom, porque o lar que busca a Deus, meu irmão, ele está sempre no melhor. Está sempre numa boa. Irmão, há um perfil para o homem chamado para a obra. Então, olha o que nós vemos aqui nesse exemplo de Moisés. Quando ele ouve o som da voz de Deus, Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Então não pode, o que eu ouvi? Será que não? O homem chamado é aquele que discerne o som da voz de Deus. Porque ele, depois que estiver no ministério, não pode ser confundido pelo som de outras vozes, que são muitas. Tem a voz do filho, tem a voz da filha, tem a voz da mulher, tem a voz do pai, tem a voz da mãe, tem a voz do membro da igreja, mas tem a voz de Deus. E é essa que tem que ser obedecida. Tem a voz da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como fala uma louca, assim falas tu. Então, veja que a Bíblia não diz que Deus chamou Moisés e ele ficou procurando. Quem está falando comigo? Ei, tem alguém aí? Moisés! De novo? Ué, quem está me chamando? Deixa eu subir no monte, deixa eu descer no vale. Moisés, eis-me aqui. Virou direto, eis-me aqui. Não virou para outro lado, virou direto para a sarça. Eis-me aqui. Discerne a direção, discerne o som da voz de Deus. O homem chamado é assim. Mas para chegar a esse ponto, meu irmão, não pense, que ninguém ouse pensar, meu irmão, que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, e estava passeando no monte, e de repente, Deus, eu vou me manifestar a Moisés. Não ouse pensar isso, mas de jeito nenhum, isso é antibíblico. Antibíblico. Deus não se manifesta a qualquer um, nunca foi assim na história da humanidade. Deus se manifesta a quem o está buscando. Quem tem alguma coisa dentro do seu coração, que Deus olha que aquilo está ligado a ele. Moisés, depois de sair lá do meio do seu povo, chegou a ser um assassino, matou um egípcio para defender o seu povo. Você acha que ele esqueceu os hebreus lá no Egito? Se ele chegou ao ponto de matar um homem para defender um hebreu, você acha que ele esqueceu o seu povo lá? Esse homem passou 40 anos chorando nos pés de Jeová. Deus, liberta o teu povo. Deus, liberta o teu povo. Deus, liberta o teu povo. Deus deve ter ouvido essa ladainha de Moisés 40 anos que ele ficou ali com seu sogro em Midian. E lá na mesa, a conversa do sogro de Moisés com ele, qual era? Era o povo. E como ele ouvia as notícias, quando Deus vai levantar o libertador, um dia eu ainda espero, antes de morrer, ver aquele povo atravessando o deserto em direção a Canaã. Isso está no coração de Moisés. Meu irmão, Deus só chama o homem cujo coração tem algo dele. O chamado para servir, o chamado ministerial é assim que acontece. E lá está Moisés: Deus, liberta esse povo. Deus, liberta esse povo. Deus, não deixa as coisas ficarem tão paradas. Deus, dá sinais. Deus, mostra alguma coisa. Estou me lembrando de mim, sentado no barranco que tinha aí debaixo dos seus pés. Olhava para essa cidade e dizia: meu Deus, tantas igrejas. O centro da cidade é considerado no Rio de Janeiro o lugar que por metro quadrado ocupa mais igrejas evangélicas. Eu dizia: meu Deus, não é possível. Como que no meio de tantas igrejas evangélicas o Rio de Janeiro está nessa paz e tranquilidade? Deus, levanta alguém para falar a verdade para esse povo.
Esse povo está sendo enganado dentro das igrejas. Um lhes dá a rosa, outro lhes dá o envelope. Deus, eles estão sendo enganados, eles vão terminar a sua vida e não vão ver frutos nenhum. Deus, sacode a tua igreja, levanta os teus luzeiros, levanta as tuas chamas dentro das igrejas, levanta profetas, levanta homens de Deus. Deus, olha aí, um tem pacto com a maçonaria, o outro dá o púlpito para os políticos. Deus, eu ficava inquieto, e orava ali 5, 6 horas, parado ali, naquele barranco, e Deus está dizendo, esse homem no coração dele tem alguma coisa que eu gosto. Eu dizia, Deus, incendeia o Rio de Janeiro, levanta alguém, mas eu nunca disse, Deus, levanta a mim, mas era eu que tinha o que Deus queria. E hoje o Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será a mesma. A África nunca mais será a mesma. Porque eu clamei e Deus fez o que lhe aprouve e fez além do que pedimos ou pensamos. O que tem no seu coração, meu irmão, que Deus possa olhar e dizer assim, isso que tem aí é meu, eu quero isso. Deus, onde estão os novos mártires? Deus, eu quero ver alguém ainda derramando sangue pela tua obra para que eu me alegre. Aí Deus vai dizer assim, opa, você é o primeiro da lista, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas tem pessoas que assim, Senhor, eis-me aqui, lembra da piada, irmão? Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Rimos muito, há anos atrás, com essa piada, em pregações, porque é exatamente o que as pessoas fazem. As pessoas se contentam em sentar no banco da igreja, depois vão para casa. Tchau, pastor, até a próxima. Que próxima, meu irmão? Que próxima? Tomara que na próximo culto você não esteja, que venha a notícia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Nós seremos, meu irmão, a igreja no Brasil a gerar os mártires. Cada culto que você chega aqui pode ser o seu último. Tu acha que essa palavra que está dentro de você é para brincar lá fora? As pessoas que te ouvem falar te odeiam, meu irmão. Eles só não te matam porque simplesmente é como está escrito, ainda não é chegada a tua hora. Mas você é odiado, porque você anda na verdade, e verdade é algo que incomoda as trevas. Então esse é o perfil, irmão, de alguém que quer ouvir Deus, de alguém que tem algo, como Moisés tinha, se chegou a matar um homem, ele tinha algo dentro dele. E ali na mesa com seu sogro, esse libertador, quando que vai acontecer? Ah, Moisés, eu não sei quando que Deus vai fazer essa obra. Talvez nós morramos, dizia Jétro, né? Talvez, Moisés, a gente venha a morrer e não venha a ver a libertação do povo. Mas não se preocupa, Moisés, é certo que Deus libertará o seu povo. E Moisés dizia, é certo. Mas no fundo ele dizia assim, não, mas eu queria ver esse povo liberto. Eu queria ver esse povo liberto, e quando eu souber que esse povo foi liberto, eu vou correr para o meio desse povo. Deus falou, tu não vai correr para o meio dele, tu vai correr à frente deles. Ah, irmão, não sai daqui pensando no teu trabalho, não. Não sai daqui nessa manhã pensando no teu trabalho, no pão que você tem que providenciar para os teus filhos. Não sai daqui pensando nisso nessa manhã, não. Hoje, pelo menos nesse domingo, liberta a tua mente, te recusa a pensar no pão de cada dia. Te recusa a pensar que tu tem fome, que tem sede. Te recusa a pensar que os teus filhos precisam de arroz, feijão e pão. Te recusa! Te recusa, irmão. Porque eu sinto isso no ar, eu sinto o Espírito Santo falando isso no ar. Te recusa a pensar nas coisas naturais, você precisa experimentar as espirituais.
Há um Deus vivo, meu irmão, e eu vou te dizer uma coisa: se o mundo não encontrar esse Deus vivo nesse ministério, não vai achar em nenhum outro lugar. Nenhum outro. No verso 6, disse-me: eu sou Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Irmão, característica do homem que Deus chama, ele tem temor. Quando Moisés está olhando, presta atenção, presta bem atenção. Moisés está olhando para a chama. Moisés está olhando para a sarça. Ele diz: a sarça não se queima, é porque ele está olhando. Aí ele se aproxima. Espera aí, esse negócio, que história é essa? Essa sarça, ele vai se aproximando, aí ele ouve a voz: Moisés, Moisés. Ele: eis-me aqui. Aí a voz diz com ele: eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele: o quê? Não olho mais. Tapou o rosto. Não parou de olhar porque não podia olhar, não. Ele já estava olhando. Ele parou de olhar porque quando ele identificou o nome santo do Senhor, a voz poderosa, aquela presença daquela forma, ele expressou o seu temor. Se você não tem temor de Deus, meu irmão, esquece a vida, esquece o chamado. Ele não olhou: caramba, eu estou me sentindo mal, eu vou morrer, eu não posso olhar. Não, nada disso foi dito. Quando ele ouviu: eu sou o Deus dos teus pais, ele: opa, coisa é séria, cobriu o rosto. Esse é o homem que Deus chama, um homem que tem temor. O que significa essa atitude de Moisés? É reconhecer que nada é e que é um dependente daquele que está falando com ele. Tem pessoas, meu irmão, que pensam que são ombro a ombro com Jesus, e esquecem o que João Batista falou: eu não sou digno de me curvar e desatar as correias das alparcas dele. E digo mais, João Batista estava falando isso a respeito de um que viria na carne. Ele não está falando daquele que é o eterno, mas aquele cujo verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando da manifestação dele. Ele diz: após mim vem um, e eu não posso me abaixar diante dele, nem encostar nas sandálias dele e desatar as suas correias. Eu não sou digno disso. Sabe o homem que Deus chama? É aquele que reconhece bem a distância entre si e o seu Criador. Quem não reconhece essa distância, meu irmão, não sabe se colocar como servo. Aí depois, se assumir alguma coisa, faz um monte de besteira, como as coisas que nós temos visto por aí. Eu quero te levar ainda em Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhe pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, provação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Verso 11. Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvidor alcançar o clamor deste teu humilde servo, teu ouvido. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Viu quem Deus chama? Neemias está bem,
é o homem de confiança do rei. Está vivendo em angústia? Está vivendo em opressão? Está. Sabe por quê? Porque ele está ouvindo que a herança do Senhor, o povo de Deus e a sua cidade estão assoladas. E diz que ele chora amargamente, fica sem comer, entra em jejum, lamenta vários dias diante de Deus. E depois no capítulo, que nós não lemos por questão de tempo, ele vai plantear, vai confessar pecado que até nem ele não cometeu. Você sabe quem Deus chama, meu irmão? Deus chama quem está preocupado com os outros e não consigo. Quer um exemplo? Eu sou esse exemplo. Na minha oração, no barranco, debaixo dos teus pés, eu dizia para Deus: Deus, eu não estou pedindo que o Senhor me levante. Deus, eu não estou pedindo que tu me chames para esta obra. Eu estou pedindo que a tua obra aconteça, não importa por mão de quem ela vai acontecer. Deus, eu sei que nesta cidade tu tem homens muito melhores, mais sábios, mais inteligentes, mais tementes do que eu. Suscita um libertador do teu povo, Deus. Não estou dizendo, Deus, que seja eu. Eu não estava orando, meu irmão, porque estava com fome, não. Não estava orando porque não tinha o que vestir, não. Nessa época eu era solteiro. E salário de solteiro é sempre o melhor. Você não gasta com nada. Morava com os meus pais. Não tinha que gastar um centavo. Minha mãe e meu pai não queriam nenhum centavo de mim. Quando eu tentava ajudar em alguma coisa, minha mãe dizia: eu não quero. Guarda o teu dinheiro para você. Nunca minha mãe quis aceitar nenhum centavo de nenhum filho. Ao contrário por aí, né? Tem pais que vê nos filhos investimento, né? Minha mãe nunca viu nos filhos investimento. Quando queríamos ajudar, ela dizia: não. Minha mãe lava roupa em tanque até hoje, porque nunca aceitou dos filhos uma máquina de lavar. Hoje ela pode comprar até 10. Meu pai morreu e deixou uma pensão do INSS, da Ciência e Tecnologia, um ramo aí do governo. Deixou uma pensão muito boa. Minha mãe não precisa de nada de filho nenhum, mas acostumou tanto lavar roupa em tanque que hoje, mesmo podendo, ela não quer. Então, meu irmão, sabe quem Deus chama? Quem está preocupado com os outros. Ananias, como é que vai o povo lá na província? Neemias, vai uma desgraça. Como é que é? Neemias, o povo lá está na fome, na humilhação. As portas da cidade foram incendiadas, os muros estão cheios de brecha, não tem ninguém que repare os muros, não tem ninguém que reponha os portões no seu lugar. Neemias falou assim: caramba, realmente quem fará isso? Como fará? Ele vai chorar pelos outros, ele vai chorar pelos que estão sendo humilhados. Um libertador, meu irmão, é aquele que quer ver libertação. Um restaurador é aquele que quer ver restauração. Libertador é aquele que é liberto. Restaurador é aquele que é restaurado. E não existe maior libertador, nem ninguém mais restaurado do que aquele que se preocupa com os outros. Deus me chama para o ministério, porque quando tu me chamares para o ministério, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Eu vi um desgraçado, um infeliz, que eu trabalhei dentro do colégio do seminário Betel, na secretaria, lá no bairro de Rocha. Esqueço o número do lugar agora, um seminário que tem ali. Eu trabalhei lá e tinha um camarada que, porque estava terminando uma porcariazinha de um seminário básico, o camarada entrou na secretaria, eu estava lá, um aluno entrou, não tinha nem direito de entrar na secretaria, lugar só para funcionário. Ele entrou, puxou uma cadeira, reclinou, botou o pé em cima da mesa. Estava eu e outra secretária-chefe, e ele falou assim: esse ano
estou terminando o meu seminário, e a igreja que quiser que eu vá pastorear, não vem com esse negócio de me dar salário mínimo, não. E tem mais, eu quero um carro à minha disposição, eu quero uma casa, senão não pastoreio igreja nenhuma. Ele estava pensando em outros? Ele estava pensando em quem? Nele. Obviamente que é um homem que não tinha chamado. Talvez tenha assumido alguma coisa por aí, porque os batistas, eles pensam que quem faz uma porcaria de um cursinho de teologia, deixa eu repetir, porcaria mesmo, porque os pastores batistas são cegos. Quem faz uma porcaria de um cursinho de teologia batista, eles pensam que vira pastor. Até isso me propuseram. Por que você não faz um seminário para virar pastor? Eu recebi essa proposta dentro da igreja batista. Falei, não é assim que eu penso, não. Pedro não fez seminário, mas aprendeu com Jesus. João não fez seminário, mas aprendeu com Jesus. Irmão, aprender com Jesus supera qualquer seminário. Tá? Pedro não sabia escrever. Mas pastor, como que tem a primeira e segunda epístola de Pedro? Porque ele ditou e alguém escreveu, mas ele não escreveu, ele não sabia escrever. Amém? E a Bíblia está cheia de passagens bíblicas assim, pessoas que não escreveram, mas ditaram para outros escreverem, né? Apocalipse, quem escreveu Apocalipse? Foi João. Mas quem ditou as palavras? E assim que acontece também entre os homens. Então, irmão, este é um perfil do homem chamado por Deus. Tendo ouvido este relato, no verso 4, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Por quem? Por si mesmo? Por acaso Neemias estava dizendo assim, Deus, eu estou em desgraça? Um homem que é copeiro do rei não está em desgraça nenhuma. Mas ficaria se não tivesse esse sentimento. Deus, eu estou passando fome. Neemias está passando fome? Não está passando fome nenhuma. Deus, eu estou aqui nesse vento do deserto. Deus, o sol está me castigando. Deus, eu não tenho uma cama para reclinar a minha cabeça. Neemias estava assim? Não. Neemias pede graça, Deus, que eu tenha compaixão aos olhos do homem que levarei o meu pleito. Quando Neemias passa diante do homem, o homem diz assim, ei, por que está descaído o teu semblante? O homem estava acostumado a olhar para Neemias e ver o rosto dele irradiando a luz e a glória. Mas quando Neemias tem a notícia fúnebre, trazida pelo Espírito Santo, na pessoa desse Anani aqui, trazido pelo Espírito Santo, na pessoa de Anani, ele diz assim, acabou a minha alegria. Quando ele vai para frente do rei, ele já está triste, porque o Espírito Santo já havia falado com ele, teu povo está em desgraça. E ele diz, não vou nem perguntar, não vou nem dizer, Deus, levanta alguém, eu vou direto eu mesmo fazer essa obra. Sabe, irmão, que às vezes é assim que Deus quer também? Há momentos para tudo. Tem hora, meu irmão, não fica esperando Deus levantar ninguém, não. Viu que a coisa está errada? Vai lá, mete a mão e acerta. Viu que a coisa está confusa? Vai lá e endireita. Está complicada? Descomplica. Está precisando de alguém para fazer? Vai e faz. Não fica esperando Deus levantar ninguém, não. A igreja está suja, não é minha função. Mete a mão na vassoura e faz, que tu vai ver se Deus não vai dizer que é tua função e o teu galardão não vai estar segurado. Eu era pastor auxiliar na Palavra Viva, em Praça da Bandeira, na Rua Barão de Ubá 182. O lugar era complicado, a rua enchia, ficava uma lama, quando a poeira baixava, os carros... Quando a água baixava, os carros passavam, aquela poeira invadia tudo. E eu chegava todo dia antes do culto, pegava um pano na cozinha e passava de cadeira em cadeira, aquelas cadeiras horríveis com um monte de madeirinha atrás. Eu limpava aquilo tudo, quando o povo chegava, passava a mão assim em cima das cadeiras, ó.
a sogra do pastor principalmente. Passava assim, olhava e está limpo, né? Porque já sabiam que ficava sujo. A rua proporcionava sujeira, mas nunca chegaram cedo, nem 5, nem 10 minutos, para pegar um paninho na cozinha e passar. Quem fazia isso era eu, que não ganhava para isso, não recebia dinheiro para isso, e não tinha esta função, mas fazia. Quando Deus precisou de alguém para levantar a sua obra sobre a terra do Rio de Janeiro, olhou para o cara que chegava cedo, pegava um pano e ia comer poeira. Quando todo mundo chegava, sentava nas cadeiras, eu estava todo suado. E alguns olhavam para mim e diziam assim: e aí, irmão, veio andando para a igreja, está todo suado? Eu dizia: vim andando. Não temos que dar satisfação para homens. Todo suado, limpava a cadeira, limpava chão, limpava púlpito, limpava tudo. Dentro da igreja tinha até 2 cachorros que às vezes escapavam lá da vizinha e passavam para dentro da igreja e sujavam tudo lá no santuário. Eu chegava e limpava tudo. Quando todo mundo chegava, eu estava todo suado. Todo mundo chegava bonitinho, com sua roupinha bonitinha, tudo tranquilinho. E uma vez teve uma enchente na rua, chegou todo mundo, inclusive a família do pastor, e o pastor falou assim: é engraçado, choveu pra caramba, eu pensei que aqui tivesse enchido. Se tu pensou que ali tivesse enchido, por que tu não chegou mais cedo então, para ajudar a limpar, porque o culto ia começar? Não precisa, meu irmão. Quando eu estiver na área, ninguém precisa fazer nada, eu faço tudo. Porque eu sei, cada prego que eu botar numa parede, cada cisco que eu tirar, cada poeira que eu soprar, Deus está escrevendo algo no livro das obras, e um dia tudo vai ser aberto. Sabe quem Deus chama, meu irmão? Deus chama homens que não têm medo de calejar as mãos. Igreja, meu irmão, não é palco para ninguém desfilar, não, meu irmão. Igreja, meu irmão, é lugar de trabalho. O meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, disse Jesus. Hoje você vai nas igrejas por aí, mulheres de pastor que não fazem nada. Nem sequer chega um pouco antes no horário da igreja para ver se alguma coisa precisa ser organizada ou não. É fácil pegar num telefone: ô irmã fulana, você pode chegar mais cedo para ver um negócio lá para mim? Tá, obrigado. Ô irmã Beltrana, você pode chegar mais cedo para ver Isso não é gente chamada não, meu irmão, isso são palhaços na frente da obra, enganando uma multidão. Homem de Deus caleja as mãos, e é lá no calejar das suas mãos que vai descobrir que o Senhor Deus lhe supre todas as forças. Eu estava apacentando o rebanho do teu servo Jessé, e veio o leão, e veio o urso, e o Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Tá, meu irmão? É assim que funciona. Homem, vai nessa tua força e livrarás a Israel. Eu, na minha força, vai, Gideão. Malhando trigo. São esses que Deus chama, esses que não têm pena de calejar as mãos. Estes que sabem que por mais que esse corpo sofra, o que eles vão receber é totalmente diferente. Então, Neemias tem o perfil do homem que Deus chama. Por quê? Qual é o seu perfil? É se preocupar com os outros, meu irmão. Nós vamos para o nosso último detalhe. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Diz: no ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é Yahvé, Deus dos exércitos. Eis que toda a terra
está plena da glória do Senhor. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Irmão, aqui nós temos mais um perfil. Há algumas passagens que nos dão a entender muito claramente, né? Que Isaías estava fazendo nesse momento. Tem até um hino que diz assim: isto aconteceu com o filho de Amós. É como a Bíblia conta para nós: estava ajoelhado aos pés de Jeová. E outras passagens bíblicas, inclusive, nos dão essa graça e essa compreensão. Então, o que nós podemos dizer? Que Isaías está clamando, Isaías está orando. Meu irmão, eu costumo dizer, essa posição do homem perante o seu Criador é uma coisa que vale tanto, esse momento de oração, que muitos ainda não descobriram o que é isso, muitos ainda até se esforçam para orar, sentam ali no seu canto, ou vão para o seu cantinho 5 minutos, daqui a pouco levantam e vão procurar o que fazer. Muita gente não está dando tempo a Deus para que Deus lhe corresponda e lhe ensine coisas na intimidade, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, é a este que eles lhe fará saber o seu conserto. Então, aqui nessa passagem, Isaías está orando, ele está ali, irmão. Quem está orando é porque reconhece que acima de si, sobre a sua cabeça, alguém reina. Então vai, demonstra para Deus que você reconhece que Ele reina sobre a tua cabeça. Vai orar, vai pedir a direção dEle, vai pedir para Ele te esclarecer os caminhos. Diga para Jeová: Deus, se Tu não me pegar pela mão e me guiar, eu vou me perder, eu vou cair na cova, eu vou cair no abismo. Abre o teu coração para Deus. Ao contrário de meia dúzia que tem por aí, irmão. Eu sou inteligente, irmão, eu sei esquadrinhar as coisas, eu decido. Afinal de contas, eu tenho até teologia, eu tenho faculdade. Esses nunca serão nada, meu irmão. Os que serão alguma coisa são os que têm aquela palavra escrita nas tábuas do seu coração, aquela palavra que diz assim: fala Deus, que o teu servo ouve. Esses é que vão ser alguma coisa. Aqui, ó, observa só, no verso 5, esse perfil do homem que Deus chama. Então bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, Senhor dos exércitos. Isaías está dizendo assim: eu sou um homem de lábios impuros. Então significa que ele reconhece os seus erros. Ele não é perfeito, porque se Deus procurasse alguém perfeito, acabou-se a humanidade. Sobraria ninguém. Jesus falou: não necessitam de médicos os sãos, mas sim estão enfermos. A Escritura diz que todos pecaram, então todos estão enfermos. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Se tivesse visto um justo, não precisaria ter enviado seu próprio filho. E aqui então, Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio da impiedade. Meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Esse é o perfil do homem que Deus chama, aquele que entende que está no caminho de morte. Porque às vezes você vê o testemunho de alguns palhaços, atores e atrizes, uns testemunhos fuleiros, sem sentido, em que as pessoas chegam ao ponto de declarar: não, eu vivi bons momentos na minha juventude, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Esse não é perfil de pessoas chamadas por Deus.
Os chamados por Deus se arrependem de todo o seu passado. Daqui do momento em que eu contemplei a luz da glória de Deus para trás, eu não tenho nada para me gloriar, tudo é lixo. Qualquer passo que o homem dá fora da vereda do Evangelho é passo de desgraça. Isaías entende a sua situação, aí diz, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, colocou na minha boca, declarou, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Isaías agora já não sentia mais aquele peso da condenação. Sabe o homem que Deus chama? O que já não sente mais o peso da condenação, porque reconhece que verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Mas, se por algum motivo você ainda sente o peso dos teus erros, o peso dos teus pecados, é porque você ainda não foi perdoado. Tem que ainda buscar o arrependimento e o perdão. Se tem alguma coisa que te acusa ainda, a Bíblia diz, aonde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade, se você não sente essa paz, essa liberdade, é porque ainda falta uma restauração na tua vida, falta um reconhecimento dos seus erros, do seu pecado, e enquanto você não for uma pessoa completamente livre a tal ponto, que o diabo pegue um livro, chegue diante da tua face e comece a folhear os teus pecados, e você diga para ele, isso já era, isso é coisa do passado, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Se você não tem essa autoridade dentro do teu espírito, para afrontar o diabo com os teus próprios pecados, é porque você ainda não alcançou a libertação de todos eles. E aí o que vai acontecer? O pastor prega, está jogando piada para mim, o pastor prega, e você vai sendo espetada pela espada do Espírito. O pastor prega e você se sente mal, enquanto uns dão glória a Deus, outros dizem, o pastor, alguém contou da minha vida para o pastor. Sabe quem conta da tua vida para o pastor? Aquele que era, que é e que há de vir. E sabe por que ele conta? Porque te ama. Quando você sente que uma palavra te machuca, que uma palavra te feriu, é porque você precisa ainda recobrar os teus sentidos e ser verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Às vezes precisa voltar no passado e corrigir os seus erros. Este é o perfil do homem chamado por Deus, irmão. Aquele que tem de sobre si retirada as acusações. Ai de mim, eu vou morrer, meus lábios são impuros. Mas depois da operação de Deus, não tenho mais lábios impuros não. Meus pecados foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Aí o diabo se apresenta e você diz assim, está escrito, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. E o diabo pensa que vem contra você, mas é você que vai contra ele, como diz a Escritura, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para concluirmos, no verso 8, em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele respondeu, vai e diz a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Então, irmão, depois de tudo, de todos esses perfis, como que se consuma o chamado de Deus? Quando alguém ouve a necessidade de Deus, Deus está dizendo para Isaías, Deus está dizendo não para Isaías, ele diz assim, ele não diz, o Senhor virou-se para mim e disse, quem enviarei, quem há de ir por nós, não é isso, ele disse, então depois disso eu ouvi, não foi falado para ele, ele ouviu, e ele se apresentou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, você tem que atentar para isso, esse é o perfil do homem que Deus chama. Muitos estão esperando Deus os chamar, não, vê qual é a necessidade de Deus e se apresenta. Qual é a necessidade de Deus?
tem que entender a necessidade de Deus e os planos, a maneira como Ele opera. Tem muita gente sentado no banco, Deus, o dia que o Senhor me chamar, gente morrendo para todo lado. Deus, o dia que o Senhor me chamar, gente sendo enganada para todo lado. Deus, o dia que o Senhor me chamar, e as igrejas sendo invadidas pelo bode, pelo bafomete, e todo mundo, pelos políticos. O dia que o Senhor me chamar, ora, irmão, ressuscita dentre os mortos. Acorda, desperta, tu que dormes. Você está pensando que Deus simplesmente, olha, eu vou te chamar, te prepara? Não, eu me preparei, eu fui, eu busquei. Até o momento que ele vira para mim e diz assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Quando ele disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja, eu estava pronto para isto. Porque eu via a necessidade de Deus. Eu entrava nas igrejas, irmão. Inclusive na Palavra Viva mesmo, onde eu fui pastor auxiliar, eu entrava nas igrejas e eu via aqueles pastores pregando, eu ficava inquieto no banco, eu me segurava e dizia, meu Deus, o que vai ser desse povo ouvindo essa ladainha, ouvindo essa porcaria? Deus, o que vai ser desse povo? Esse povo vai ser destruído, porque este homem que está pregando é cego e é covarde. Deus, suscita alguém, Deus faz a obra, Deus dá a direção, Deus faz qualquer coisa, mas não deixa a tua herança morrer na mão dos mercenários. Sabe por que você está aí, meu irmão? Sabe por que você está aí? Porque você é herança do Senhor, e Deus te chamou para você não morrer nas mãos do mercenário. Teve um parente meu, quando nós começamos esta obra aqui, um parente meu foi chamado para esta obra. Deus revelou através de um profeta, numa situação, falou com a pessoa, que era para sentar aqui no banquinho, e essa pessoa mesmo teve 2 sonhos, e não resistiu. Sabe quando a pessoa tem aquele sonho, e quer se dar uma de espiritual, e não resiste em guardar o sonho, mesmo vendo que o sonho a acusa, porque ela quer contar, para ela dizer que ela é espiritual, que Deus falou com ela, é um caminho que Deus usa. Aí a pessoa veio, abriu o livro, não, que eu tive 2 sonhos, mas não estou entendendo. Irmão, sonho mais claro que um copo d'água cristalino. Falei assim, você não está entendendo não? Eu também não. Aí um dia essa pessoa encontrou um profeta, e o profeta falou assim para ela, o teu tempo está acabando, ou você senta no banco daquela igreja lá no morro, ou o teu tempo está acabando, você nunca mais vai poder tomar nenhuma decisão. Aí passou 1 semana, 2, aí eu recebi uma notícia, que na igreja, entre aspas, de Nova Vida, tinham dado um cargo para a pessoa, um cargo de professora do seminário. Misericórdia, professora de seminário, que professora, que seminário, que professora, meu irmão, fala sério. Aí resultado, estratégia antiga das igrejas, deu o cargo para ela, os pés dela se fixaram, como Deus mostrava, num pote de cimento, endureceu, e ela nunca mais conseguiu arredar o pé. Hoje, se abrir a boca para tentar falar de Deus, meu irmão, você está virando a cara, você não aguenta ouvir. Tamanha ausência da graça sobre a vida da pessoa, tamanha ausência, uma coisa horripilante. Conheci outro pastor em Macaé, cara a cara, falou comigo, não, a congregação está crescendo, mas tem um irmão lá que está sendo muito usado por Deus, e a direção da igreja se reuniu e está com medo desse irmão ir fundar a igreja dele, e levar muita gente da igreja, e essa congregação é que tem o maior dízimo. Mas eu já falei para o pastor presidente, é muito fácil resolver o negócio, dá um cargo para ele, consagra ele a diácono, a presbítero, e ele vai ficar quietinho na igreja, e o povo fica ali com ele, e ninguém sai. Você está pensando, meu irmão? Eu não vou te chamar de infeliz, porque você está ouvindo isso hoje. Você está pensando que porque alguém quer te consagrar, é porque te ama, e porque está vendo a obra de Deus na tua vida,
Querem te consagrar para você virar massa de manipulação, objeto na mão desses mercenários. Não quiseram fazer comigo? A igreja de Nova Vida reuniu a cúpula do Rio de Janeiro e me chamou. E mentiu para mim. Quando eu cheguei lá, me deparei com uma reunião que eu nem sabia que ia acontecer. Não, porque nós vamos te consagrar a diácono, e aqui na Nova Vida, diácono não é qualquer coisa não, diácono aqui é consagrado. Quem foi que disse que eu quero consagração do diabo? E aí, o que você decide? Falei, não posso decidir nada, porque ainda não falei com Deus vivo. Depois que eu falar com Ele, eu dou a resposta para vocês. E eu busquei, e conhecia um pastor, falei, pastor, está acontecendo essa e essa situação. Aí ele falou assim, no final do culto você conversa comigo. Eu falei assim, tá bom. Acabou o culto, eu fui lá. Pastor, aquilo para a gente orar, tal, quem sabe Deus. Ele falou assim, não, varão, aí, eu não vou orar não. Fica tranquilo, porque Deus vai falar contigo. Um dia eu estava no meio da rua, aí o Deus vivo falou comigo, sai disso, não te mete com essa raça, porque eles viam que eu pregava, eu era melhor do que eles. Eles viram que aonde eu ia, um monte de gente queria me ouvir. Todo mundo queria me perguntar sobre a Bíblia, todo mundo queria que eu orasse, todo mundo via a espiritualidade, a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, e eles também viram, quer dizer, vamos botar esse cara aqui no nosso meio, que ele sustenta a igreja por nós, porque eles já não sustentam mais nada. Uma raça. Então, meu irmão, cuidado, né? Aqui, em seguida ouvi a voz do Eterno, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Prontamente eu respondi, envia-me a mim. Então você tem que discernir a necessidade de Deus, botar as tuas necessidades de lado. Tem gente que gosta, não, eu sou o professor. E daí que sou o professor? Não, eu sou o pastor. Tá, e daí que você é o pastor? Cumpre a tua missão, faz a tua parte. E acabou a história. Cada um é posto por Deus num determinado lugar, mas ninguém tem motivo para se orgulhar. Tem motivo para declarar. Se Deus me eleva, meu irmão, não é para eu me orgulhar, é para eu entender que Ele é o Deus das misericórdias. Quanto mais Deus eleva um homem, se esse homem tem um chamado, se tem um coração, tanto mais ele vai entender que Deus é misericordioso. Pode um pós-cinza que nem eu e você, um trapo de imundície, ousar tocar no livro de Deus? Uzá encostou na arca e foi fulminado. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui. Tem que estar pronto, irmão, para Deus, tá? Tem que estar pronto. Agora, o serafim já desceu, já tocou os teus lábios, a obra já aconteceu contigo, você está em paz, está em liberdade. Tem alguma coisa que te acusa? Nessa manhã, o Espírito Santo te acusou, te apertou. O que você vai fazer? Vai se redimir ou vai seguir na soberbia? O futuro mostrará que caminho você tomou, mas até aqui nos tem ajudado, Senhor.